Olá, boa noite. Daqui a 4 minutinhos a gente vai ter um bate-papo com o Caio Rodrigo, que foi meu bailarino, e ele vai contar um pouquinho da trajetória dele fora do Brasil, como começou essa história linda, e vocês vão conhecer um pouquinho também do meu trabalho, né? Então eu acho que vai ser uma conversa maravilhosa. Muito conteúdo aí para a gente poder falar e discutir. E vai ser muito legal. Daqui a 3 minutinhos a gente começa, né? Vamos falar balé, dança, a dança salva, a dança cria oportunidades. E eu acho que a gente está precisando de muita dança, né? Então vai ser muito bacana. Caio, se você quiser, vamos começar, tá? Aguardando. Faltam 3 minutinhos. E se vocês quiserem fazer perguntas para o Caio, fiquem à vontade. Quem estiver entrando e quiser perguntar alguma coisa sobre a história dele, podem começar. Ele acenou. Ok. Vamos ver. Oi, Tia. Oi, meu amor. Que saudade. Muita E saudade. aí? E esse visual estiloso agora tá lindo. Resolvi mudar um pouquinho, dar um pouco do cabelo. Sim, chegou no Brasil já causando, né? Já. Já cheguei pintando o cabelo, mudando o visual, ver um pouquinho, um Caio diferente, mas Sim, estamos. sim. Então, para quem está chegando agora, para quem está entrando no nosso Instagram, no Instagram do estúdio de balé, o nosso estúdio é Estúdio de Balé Ana Lúcia Braga. E hoje eu trago um convidado muito especial, que essa pessoinha que está lá do outro lado, ele começou comigo com 5 anos. E lá atrás, né? Lá atrás, ele era uma coisinha muito pequenininha, mas já tinha o DNA do bailarino. E é com muita satisfação que eu hoje vou entrevistar aí, vamos bater um papo e contar um pouquinho dessa trajetória dele, que é muito bonita. E, para começar, ele é morador de Arrozal, né? A história dele é de Arrozal. E eu queria que você se apresentasse, Caio. Vamos lá. Boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente a Tia Ana por me convidar para essa live. A gente já está um tempinho aí que a gente já fez, que a gente fez a última live, né? Sim, foi na Da pandemia. pandemia. Então a gente vai atualizar um pouquinho desde aquela última live que a gente fez. Mas para quem não me conhece, eu sou o Caio Rodrigo, eu sou morador de Arrozal. Eu comecei a dançar com 5 anos, com a Tia Ana, no projeto social da Prefeitura de Piraí. E foi uma história bem... toda vez que eu conto, nem eu acredito, acho que nem ninguém, como tudo aconteceu, mas graças a Deus, prima que entrou pro balé e ela tinha essa vontade de sempre ensinar o que ela aprendia. E minha mãe chegou dançando junto com ela. E a tia estava precisando de um menino para uma apresentação. E nessa apresentação, a minha mãe estava numa reunião onde acontecia, num colégio onde acontecia o balé. E nesse período curto dessa reunião, minha mãe esteve lá presente. Ela esteve em contato com a tia Ana e me levou para fazer esse espetáculo. Foi já de entrar no estúdio. Desculpa, rapidinho, porque tem cachorro aqui, o trem passa aqui perto também, eu estou em São Paulo. Ok. Se alguma coisa, o som estiver muito ruim, você me tento me relocar aqui na casa. Sim. Mas
depois dessa primeira aula, né, era só para um espetáculo e nunca mais eu saí do balé. Foi um encontro, assim, de almas, né, duas pessoas que amam o balé, eu e a Tia Ana, e a gente foi desenvolvendo aos poucos a minha carreira, né? Porque não começou quando eu terminei a escola, mas foi lá em Arrozal, no CIEP. Sim. E essa trajetória, Caio, é muito, assim, me engrandece e me deixa muito feliz, porque eu lembro bem, e até hoje, né? Uhum. Existe um preconceito no interior muito grande para rapazes fazerem aula, Sim. né? E você levantou a bandeira e foi, e mesmo com todos os percalços com relação ao preconceito de bailarino estar dançando e você muito pequeno, tinha isso muito bem resolvido em você. Eu acho que esses anos todos, você sempre teve uma personalidade, mesmo muito tímido, você tinha um objetivo e foco, né? Que você não se perdeu e não deixou que o preconceito falasse mais alto. Pois, morando num lugar muito pequeno, você quebrou os paradigmas. E eu me lembro que quando você entrava para dançar, as pessoas ficavam num torpor e era numa alegria e você levantava e você tinha torcida. E ali nós começamos a quebrar os paradigmas do preconceito e poder mostrar para as pessoas, olha, independente de qualquer coisa, eu sou bailarino e eu tenho essa alma e eu vou entrar e eu vou dar assim, o meu melhor. Sim. E eu acho que isso foi muito importante, né? Fala um pouco disso pra gente. Sim, desde pequeno, né, na época de escola, não tinha nenhuma referência, né? Eu costumo dizer que muitas pessoas perguntaram, até mesmo quando fez essa migração para começar a estudar no Rio, né, lá na Escola de Danças Maria Oliva, as pessoas perguntavam como que era tudo isso. Mas eu costumo dizer que nem eu sabia que existia balé fora de Arrozal, né? Então, assim, tinha uma grande importância a minha família, em primeiro lugar, né? Que a minha mãe, ela sempre teve isso na cabeça dela, que com a infância dela, ela não pôde fazer o que ela queria fazer. Mas, então, quando ela me colocou no balé e ela viu que eu gostava, mesmo com preconceito, dentro de casa minha mãe falava, nós cinco aqui, ela e os quatro filhos, contando comigo, e tudo que você precisar, a gente vai estar com você. Então, esse suporte da família foi o principal para não me prender e não deixar que eu desse um passo para trás e desistisse do balé. Minha mãe viu que eu gostava, ela lutava, falava com as pessoas na rua, isso é o que ele quer fazer. Tudo que eu quis fazer na minha vida me privaram muito, então o que meus filhos quiserem fazer, eles vão. E aí, esse suporte familiar foi a primeira coisa que eu tive e que me manteve ali 100% do que eu queria fazer. E a dança, e o amor também pela dança, o jeito que eu vi a senhora ensinando, as meninas também, que eram um grupo de pessoas que estavam ali querendo fazer, né, querendo estar no balé. Então, tudo foi, cada detalhe, eu acho que foi importante para que eu lutasse, né, e queresse viver esse amor pelo balé que eu tive ali de a primeira impressão, entrar no estúdio e ver todo mundo ali organizado, aprendendo algo novo, aprendendo uma coreografia na qual eu tinha tido esse contato antes, mas de chegar já nesse processo, eu costumo falar até hoje, as pessoas falam, nossa, qual que é a sua parte preferida do balé? Eu falo, para mim já passou, foi o processo. Então, eu chegar no Sim. processo de coreografia, de caixinha de música, mesmo que eu entrava, só ia lá e fazia um movimento como se estivesse ligando as bailarinas. Então, acho que tudo isso foi, cada detalhe que eu passei naquele dia, naquele estúdio, fez com que eu lutasse contra o preconceito, mesmo sem saber que eu estava lutando, quebrando paradigmas, ou fazendo algo novo que eu só fui ver depois que eu entrei no balé, né? Que eu não tinha nenhum menino
tinha nenhuma referência na minha turma, mas também eu não tinha tanto acesso também à internet para procurar e ver outros bailarinos. Então eu achava que aquilo era o balé era para todos e quem quisesse estar ali estaria com todo o amor, da mesma forma que eu senti. Sim, e sabe o que mais me encantou? É que quando você entrava muito pequeno, você tinha uma memória muito grande. A sua memorização foi fundamental quando eu resolvi escrever você para a seleção da Escola de Dança Maria Oleneva. E eu me lembro bem que algumas pessoas até questionavam, né, o porquê de um menino de Arrozal ir prestar exame para um balé no Rio de Janeiro gratuito, que é a Escola de Dança Maria Oleneva, do governo gratuito. E eu sempre coloquei o seguinte, que a minha trajetória com você, o caminho nosso iria até um determinado ponto. E depois daquele ponto, você teria que voar, você teria que ter mais, porque nós ficaríamos limitados. Sim. E eu lembro que eu falei para sua mãe, está preparada para perder o seu filho? Porque o seu filho não vai ficar no Brasil. Isso você lá atrás, muito pequeno. E a sua mãe falou, não, mas eu vou me preparar. E quando nós vamos para a Oleneva, mais uma vez você me surpreende. Por quê? Maria Luísa Noronha, você entrou, não queria que eu estivesse por perto, muito independente, com 8 anos, porque na Oleneva só entra a partir dos 8 anos. Você vai, faz a prova, a banca examinadora te olha, e aí quando você volta, eu me lembro que a sua variação no meu festival, no meu encerramento, tinham vários Turanlé. E aí você reproduziu o seu solo lá na banca, para a banca, na hora que pediram para você criar uma coreografia. E eu, muito ansiosa, e você muito tranquilo, e aí eu falei assim, então, Caio, conta pra tia, o que foi, como é que foi? Você muito tranquilo, como sempre, o mundo estava caindo, mas você olhava para um lado, olhava para o outro, tá tudo bem, tia Ana. Eu falei, e aí? Ué, nós fizemos isso, isso e isso, e pediram para eu criar uma coreografia. E aí eu falei, você criou? Sim, fiz o meu solo. Aí eu falei, pronto. E aí, o que aconteceu? Você passou em primeiro lugar. E aí a Maria Luísa Noronha, não me esqueço, falou, só vou falar os números. E você era o número 8, lembra? Sim. Quando ela falou número 8, eu comecei a gritar, feito uma louca. E você olhou para mim com a maior tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. E dali a gente não parou, né? Fala como é que foi essa experiência. Esse foi o meu primeiro contato, né, com outras bailarinas, né, que eu tinha contato em Piraí, em Arrozal, todos os festivais que a gente fez antes de eu fazer essa prova, essa seletiva para Edmo, que eu até na última pergunta a senhora falou para falar só um pouquinho sobre isso. E era uma coisa também que eu nunca imaginava, né? Depois desse processo todo de quebrar preconceito, de ter esse apoio da família, ter o apoio da senhora, de ter o apoio das meninas que estavam no estúdio comigo, teve esse apoio do pessoal, né? Das pessoas de Arrozal que iam assistir o espetáculo. Então, toda vez que tinha um solo, era uma gritaria. Acho que tem até um vídeo no YouTube que a qualidade... Sim. Mas você sente a energia das pessoas gritando e sentindo aquela troca, né? Que o espetáculo acaba sendo isso. A gente vai para levar para o público e ter essa troca de energia com eles. Então, lá na seletiva, foi um pouco disso. Foi a segunda vez que eu entrei no estúdio e eu era o único menino com outras meninas
E eu me senti nesse primeiro dia de aula, que foi quando te conheci. Que foi entrei no estúdio, só tinha menino e um monte de menina. E aí a gente fazia uma aula, coisa bem simples de balé, mas para criança. Naquela época eu tinha 8 anos. E no final, Sim. todo mundo espalhado na sala e falava: a gente vai tocar uma música e eu quero que vocês dancem. E aí o pessoal começou a dançar, fazendo as coisas normal de balé, braço. E aí eu não aguentei, eu girei, fui pra... eu andava fazendo chapé pelo estúdio inteiro, dançava com as meninas, cumprimentava a pianista, cumprimentava o povo da banca, fazia pirueta, dobletu, tudo que eu fazia já nos espetáculos de piano da prefeitura. Então, assim, tudo foi um processo bem orgânico. Como a senhora disse, eu sempre fui muito tranquilo, continuo sendo essa pessoa muito tranquila, que eu penso que tudo vai dar certo. E eu lembro também dessa cena de quando eu saí do estúdio, acabou a prova, né? Todo mundo com seu número, e eles falaram: vão para baixo, que a gente vai falar os resultados. Aí tinha uma escada. No livro da escola de dança tem essa foto. A foto da escada e a gente Sim, esperando. sim. E quando anunciaram, eu fiquei achando que era só mais uma etapa da prova, mas não, já era eu sendo aprovado em primeiro lugar a estar dentro da escola de dança. E aí foi Sim. um processo onde foi muito parecido com o meu primeiro contato com balé. Falando agora que eu estou pensando nisso, que eu não lembrava que era desse jeito, que foi desse jeito. Mas Sim. é bem... Por isso que é bom sempre estar falando e conversando sobre essas coisas. Sim, e aí entra uma outra questão, né? Você começa a ir para o Rio de segunda a sábado e domingo, se tivesse ensaios, sábado e domingos, e você vai para o Rio com o carro da prefeitura. Sim. E aí se cria mais um outro reboliço, né? Uhum. Por que levar o menino para o Rio de Janeiro no carro da prefeitura? E a gente tinha sempre que estar quebrando o preconceito também de poder oportunizar um rapaz, um menino que era muito talentoso e não deixar se perder no interior. Uhum. E eu acho que toda essa transição, todo esse tempo, porque foram 9 anos indo para o Rio para você se formar bailarino do Teatro Municipal, da Escola de Dança Maria Oleneva. Bom, aí a gente faz uma pausa na Oleneva, né? Uhum. Vamos falar da sua história paralela à Oleneva, que aí, mais uma vez, você teve um outro anjo na sua vida chamada Nora Esteves, que aí eu encontro com a Nora em uma de minhas férias no Rio, e aí ela, na nossa conversa, eu falo de você. Nora Esteves é uma das primeiras bailarinas do Teatro Municipal que trabalhava na escola da Débora Coker, no Centro de Movimento Débora Coker. Quando eu falo para a Nora sobre você, ao primeiro momento ela fica eufórica, eu quero conhecer esse menino. E aí nós vamos, né, Caio? Sim. E aí começa a sua saga. Oleneva, Débora Coker. E que para todo mundo seria um desgaste muito grande, para você, assim, não tinha tempo ruim. Fala dessa trajetória, dos perigos na estrada que você enfrentou, que nós vivemos, né? Fala um pouco dessa história, Oleneva versus Débora Coker. Sim, aí a gente, depois desse processo que eu passei, né, para Escola de Dança Maria Oleneva, a tia Ana, como ela contou, ela conheceu a Maria e ela chamou a gente para o também, que seria só mais uma oportunidade, né, onde a gente não sabia onde pegar, mas era mais fazer aulas, porque tinha mais uma bailarina que ia para o Rio comigo. Depois que passou esse tempo, acho que foi meu primeiro básico, segundo básico, terceiro, foi o terceiro básico, a gente conseguiu essa bolsa com a Nora na Débora Couto. E aí
eu tinha chegado no Rio às 2h, que é uma outra colega de também aula Que no Rio. também tinha passado, né? Também tinha Sim, passado para a escola de dança uma segunda aluna minha, que também vai para o Rio, já no terceiro, depois de 3 anos, né? e aí ela tinha que estar lá às 2h da tarde, e a minha aula era só 6h30, porque aí já era outro nível, então os meninos já tinha uma turma de rapazes, onde eles poderiam todos os rapazes fazer uma aula mais especializada para homens. E então eu passava o dia inteiro no Rio, ficava de 2 até as 6h30 esperando para fazer minha aula. E aí entra a Nora Esteves na nossa vida e a gente foi fazer uma aula teste para ver se realmente eu conseguiria a bolsa. E passou essa primeira aula, a gente começou a ter essa rotina de chegar no Rio e ter que andar. Era ali, acho que continua sendo ali na Glória. Sim. E era ali perto dos Arcos da Lapa. Então eu Sim. tinha que ir até a Débora fazer a aula da Nora. Teve um sarau, né? 2 ou 3 meses, tinha um sarau para acontecer dentro do centro de movimento da Débora Coupe. E a Nora montou um balé que tinha uma mesa redonda. Cada turma tinha que fazer um projeto para apresentação para esse sarau. E aí a Nora teve a ideia de botar uma mesa redonda no meio da apresentação e foi com a música Valsa das Flores. E o balé, como Sim, e estava você no plano mais alto. Sim. Você ficou no plano mais alto, porque... Não, ainda deixa eu fazer aqui uma colocação, né? Senão a gente esquece. Você faltou, só que na outra semana você tinha crescido. Porque Sim. você faltou um ensaio e a mesa era de um tamanho. Uhum. E logo na outra semana, como você já tinha dado uma espichada, ela teve que mandar fazer uma segunda mesa. Sim. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para nós aqui do interior, é muito importante estar falando sobre isso, porque para você chegar até uma história de Débora Coker, ter professores renomados estimulando a você, isso realmente é um privilégio. Mas vamos lá, continua. E aí teve a questão da mesa, que passou. Eu tinha muitos. Quando descobriram também, lá na Escola de Dança Maria Eva, que eu estava fazendo aula na Débora, ficaram com um pouco de medo de me perder. E aí Sim. começaram a mudar horários, falando que eu poderia fazer outras aulas. E aí, temos problemas, eu comecei a fazer as aulas das meninas da minha turma e depois eu fazia as aulas dos rapazes. Mas a gente também não queria perder a oportunidade que a Nora estava dando naquele momento. E aí, então e eu sabia também da apresentação, sabia do compromisso que a gente tinha assumido, que era uma mesa, a mesa era uma parte da apresentação. Então era eu, mais uma vez, o único menino da turma com outras meninas. Então seria eu sendo irresponsável se eu parasse de ir e não fizesse parte desse sarau também. Então, aí a Tiana conversamos, a gente falou assim, não, a gente dá para continuar, a gente não precisa estar passando essas informações dessa forma, porque eles queriam saber o que eu estava fazendo lá na Débora Coker, mas não queriam ajudar. Eles queriam só que eu parasse de frequentar 2 escolas. Mas a gente continuou, a gente conversou com a dona Maria Luísa Noronha, que era... Sim, que brigou comigo, porque... Por que você não pediu para ele fazer mais aulas? Porque, só para quem está assistindo essa live, durante muito tempo eu fui tutora do Caio. E todas as responsabilidades que ele tinha com relação à dança, a gente tinha que estar vendo, porque, primeiro, ele era muito pequeno e eram responsabilidades muito grandes, né, Caio? E eu me lembro que muitas das vezes eu tinha que bater de frente com alguém em prol do seu futuro enquanto bailarino. Porque as pessoas não entendiam, né? E esse meu questionamento, e eu dizia, e muitas das vezes você não soube, né? Você só soube anos depois. E eu sempre questionei e sempre falei o seguinte...
esse menino, ele é muito talentoso e eu tenho que oportunizar ele. E nós sabemos, Caio, que no Brasil é muito difícil, no interior, estar indo para o Rio porque é caro. Sim. Né? Vamos falar aí um pouco dessa questão sua, porque as pessoas ficavam muito admiradas da sua força de vontade de ficar 2 horas e, às vezes, na linha vermelha, quando acontecia vários problemas, e nós ficávamos sabendo e nós tentávamos, de uma certa forma, proteger vocês, porque depois foram indo mais bailarinas, mas também não queríamos que vocês perdessem essa oportunidade, já que no interior vocês não teriam o futuro que vocês têm hoje, né? Vamos falar um pouco disso. Sim. Então, a gente tinha... Quem é de Piraí e sabe, já foi para o Rio, sabe que são 2 horas de viagem aí, dependendo do motorista, né? Tem gente que consegue fazer menos, mas a gente estipulava isso porque tinham crianças dentro do carro, então o motorista também não podia sair igual um doido, correndo por aí. Mas eram 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Então, nessas 24 horas, eu perdia 4 horas do meu dia só dentro do carro para chegar até a escola e voltar para casa. Mas era um processo assim que era meu momento de descansar, né? Que eu ia para a escola, né, normal, ensino médio, e saía meio-dia, às vezes 11h30, para dar tempo de chegar no Rio 2 horas por conta do trânsito. E o motorista sempre ia lá me buscar em casa. Então, assim, a gente teve esse suporte desde o começo, com muita luta, né? Todos os projetos tinham seus momentos de ter um acesso a um transporte para uma viagem, para uma competição, para alguma coisa. Antes mesmo de ir para Edmo, com a Tia Ana, foi para Campo de Jordão, fomos para Paraty, a gente já foi para outros festivais também, com o auxílio da prefeitura. Mas, para eu continuar estudando no Rio, eu precisava desse auxílio. Tanto que minha mãe ganhou uma permuta para Angra e eu tive que escolher ou ir para Angra e parar o balé, ou permanecer em Piraí com esse suporte da prefeitura. Então, assim, Sim, foi pode muito... falar. Foi de um processo muito grande, foi de muita luta, muita gente ficava perguntando por que um carro da prefeitura para um bailarino para estudar no Rio, os outros projetos não têm esse suporte, enfim. Então foi esse processo que a Tia Ana esteve ali de frente, batendo de frente, e eu tinha, né, eu passei na prova com 8 anos, e aí esse processo todo, eu até meus 12, 13 anos, eu não sabia de nada. Era aos poucos. Assim, a Tia Ana vinha, conversava comigo, falava, olha, tá acontecendo isso, mas a gente vai passar por essa tribulação. Tá acontecendo isso, mas a gente vai resolver. Então, assim, era sempre esse suporte da Tia Ana como minha tutora ali para me ajudar a permanecer e não desistir por conta dos problemas que tinham das pessoas que não entendiam o porquê da importância de estudar 9 anos, né, que é o que uma escola de balé normalmente tem, né, um período para ter essa formação como bailarino. Então, assim, era muito cansativo, mas como eu ia para a escola muito cedo, tinha que entrar às 7 da manhã e tinha que sair às 11h30, essas 2 horinhas era o meu momento de descanso para eu chegar no Rio e poder estar fazendo aulas, qualquer aula que estava disponível, que eu não deixava de fazer aula também. Até minhas bagunças, assim, que a gente, quando é criança, a gente quer brincar, quer aprender, quer fazer mais pirueta que o outro, quer estudar, e tinha hora também que eu tinha que estar levando meus materiais da escola para estudar. Então, assim, esse processo todo, eu tinha que entender que se não fosse a Tia Ana me dando suporte como minha tutora ali, brigando para que eu continuasse com esse patrocínio da prefeitura, e se não fosse querendo estudar e buscar outra escola, também eu poderia perder esse patrocínio da prefeitura. Então, tudo foi se moldando aos poucos e me fazendo ter um pouco mais de responsabilidade, mesmo independente da idade que eu tinha, mas entendendo que eu tinha que ter essa responsabilidade, porque também só o fato de eu estar indo para o Rio, estudar balé e, não sei o que era o meu sonho. Era eu ali batalhando para estar fazendo o que eu queria fazer desde aquele momento que eu entrei naquele estúdio pequeno. E também
para abrir portas para as pessoas que viriam depois, né? Então, assim, sempre buscando estar fazendo, é, tendo essa troca. Eu lembro que até quando tinha um acidente na serra, por exemplo, a gente não conseguia nem sair de Piraí. Então, assim, ao invés de ficar em casa descansando, a gente ia para a aula. A aula, quando a Ana estava em Piraí, acontecia, eu acho que era quarta e sexta, era Rosal, Isso. e no outro dia da semana era em Piraí. Então, se fosse uma quinta-feira e eu, morador de Arrozal, não tinha balé Arrozal. Eu pegava uma passagem, eu acho que na época tinha uma carteirinha de R$ 1 da cidade do Acre, Sim. ônibus, e eu pegava para Piraí para fazer balé, só para não deixar meio cansaço mesmo com tudo que impediu a gente de chegar até a escola de dança. Então sempre tinha que ter alguém ali para estar fazendo a ponte, para estar falando com a direção também, para eles saberem que estava faltando só porque eu estava cansado, não queria. Era questão de trânsito, acidente na serra, então sempre demorava muito para tirar um carro, um caminhão. Então, assim, tem sempre buscando essa responsabilidade e foco para estar indo para a escola de dança e fazer as aulas. O que eu acho, assim, Kai, que foi muito bonito, quando a sua mãe teve que se mudar, você teve aquela pessoinha que a gente amava, né? E que era, assim, um grande admirador da sua dança, que era o seu avô, Sim, né? E como ele era aquela pessoa muito carismática e muito solícito a você e tudo que você necessitava. Eu me sim. lembro que, às vezes, em época de espetáculos, né? Você tinha que estar muito cedo no Rio, você tinha que acordar às 5 da manhã. Por que eu acho legal, Caio, falar sobre isso? Porque no interior, a arte, a dança, ainda é pouco valorizada, Sim. né? E eu acho muito importante se falar em dança, porque a dança salva e a dança pode, sim, ser uma profissão. Você é a prova disso, Sim. né? Vamos falar um pouco dessa tua trajetória, dessa pessoa que era o seu fã número 1, porque eu era a fã número 2, né? E seu avô era o fã número 1. E quando o quanto ele te estimulava. Vamos falar da questão família, o importante estar presente na vida de uma criança. Sim, aí minha mãe teve esse processo de permuta, minha mãe é professora, e ela se mudou para Angra, o meu padrasto e meus irmãos. E aí eu escolhi permanecer em Piraí para conseguir ter esse acesso à escola de dança no Rio, porque lá em Angra não tinha nem escola de dança, na verdade. Acho que ainda não tem. Como a Tiana falou, é muito difícil, assim, nos interiores, nas cidades, ter uma escola de balé. Então é muito importante a gente estar aqui mesmo falando sobre essas coisas. E até no grande às vezes eu vejo que tem muitas oportunidades, mas você tem que ter muito contato, você tem que estar muito ali em cima, e mesmo assim, financeiramente, não é tão valorizado a arte. Sim. Mas, voltando, meu avô, ele sempre estava ali, aquele suporte, sabendo que ele como homem, meu avô sempre dançou também, só que meu avô era da área do forró, então todo mundo conhecia como neto do seu Zé, que meu avô dançava muito mesmo. Eu costumo dizer que o talento da dança veio de todo mundo. Meu avô adorava forró. E ele sempre gostou de apoiar também essa questão da dança, porque ele gostava de dançar. Teve uma vez que eu falei, nossa, eu preciso, eu acho que vou dar aula para eu comprar uma sapatilha, mas era dia de prova. E aí eu fui para a escola e em casa, antes de ir para o Rio, meu avô tinha acabado de voltar de Volta Redonda. E ele tinha ido comprar uma sapatilha, sem saber o número da sapatilha, sem saber o estilo de sapatilha. Ele foi numa loja qualquer e comprou uma sapatilha para mim. E eu coloquei aquela sapatilha com o maior amor, ela nem serviu. Mas coloquei aquela sapatilha e falei, ele comprou a sapatilha para mim, então essa sapatilha é a que eu vou usar. E era um dia de
inclusive. Por isso que eu precisava de sapatilha nova, porque isso é da escola, né? Se era roupa branca, a sapatilha tem que ser para combinar e ficar na linha para o bailarino. Assim como hoje em dia é importante outras cores para pessoas retintas e não retintas, para que tenha essa linha, né, do balé, que é uma coisa que muitas pessoas pensam na meia rosa, sapatilha rosa, que sim, foi uma época que era de muita importância. Foram criando outras cores como salmão, tinha preta, mas não tinha para pessoas retintas, né? Então, assim, essa época, essas coisas já eram necessárias ser faladas. Meu avô comprou essa sapatilha sabendo que eu tinha que dançar com roupa branca. E ele até foi para o Rio comigo para assistir a apresentação. Então, ele sempre esteve ali dando esse suporte, sendo um paizão para mim, assim. E independente do que eu precisava, ele estava ali junto, me abraçando, me acompanhando, indo no Rio, às vezes sem poder também. Eu tinha alguns problemas de saúde, mas às vezes ele falava, não, meu neto vai dançar, eu tenho que ir. Nas apresentações de Piraí também estava sempre presente. Então, ele foi de grande importância também. Alguém na minha família, né, mais velho, que gostava de dançar e estava ativamente dançando nos forrós da vida, ali me apoiando na dança. Então, eu tinha ele como a minha inspiração. Mesmo não sendo balé, mas ele estava dançando também. E eu tinha muito isso, que dança é dança. Independente de se é balé, se é jazz, se é contemporâneo, forró, se é samba, se é festa junina. E então, assim, o meu avô, ele foi de grande importância também como uma pessoa ali de exemplo para eu continuar fazendo o que eu queria fazer. Porque independente do estado de saúde dele, ele estava sempre buscando estar dançando, que aquilo era algo que dava energia para ele viver, dava vontade de viver. Você viu meu avô Sim. dançando, vontade de dançar. Até hoje em dia, quando a gente está lá em casa, toca um forró, a gente imita ele dançando, porque a gente tem essa memória afetiva de como ele Essa era. memória afetiva. Então, a gente tem muita história, Uhum. mas vamos pular para a tua história internacional. Mas antes, deixa eu só fazer uma observação e contar uma historinha rápida. Que eu lembro que a sua primeira apresentação naquele palco imenso do Teatro Municipal, onde eu estava ao lado da sua mãe, e nós estávamos na plateia, e a sua mãe era lágrimas, e eu ao lado, eu secava a lágrima dela e ela secava a minha lágrima. E eu falava para ela assim, eu estou vendo o Caio e a gente reconhecia você pelo seu sorriso, sempre muito, muito, muito em cena. Isso era a sua marca. Sim. Por causa disso, você ganhou uma bolsa para o Miami City School. Uhum. E vamos lá. O Miami City School foi a porta para a sua carreira internacional. Sim. Né? Por causa do Miami City School, você depois foi para o Atlantic City Ballet. E do Atlantic City Ballet, teve mais algum ou depois você já foi para o Collage? Para o Collage. Sim. Você, como um bailarino brasileiro, se você pudesse inspirar, assim, a sua inspiração para as pessoas que estão vendo e ouvindo esse nosso bate-papo, o que ficou de lição para você? Miami City School, Atlantic City Ballet e Collage. Vamos falar dessas 3 companhias. Vamos lá. Pode resumir. Uhum. Eu acho que assim, eu resumo tudo. Acho que desde quando eu entrei no balé, essa palavra vem comigo, que foi perseverança diante de tudo que eu passei de preconceito, de pessoas que não achavam que era necessário ir para o Rio, de pessoas que achavam também que estando lá no Rio não ia dar em nada. Então, estando nessa escola, né, como a senhora comentou, eu sempre tive sorrisão, sempre tive. E quando eu dançava, eu estava muito feliz. Então, o sorriso ficava ainda maior. E eu lembro com a escola inteira, que a gente tem uma parte do balé, né,
toda escola tem, a maioria das escolas tem isso. Quando tem uma apresentação, eles têm um defilê, eles chamam de defilê, que é onde entra todas as turmas, e aí todo mundo fica no palco. E aí eu lembro que ensaios, eu ser uma referência por conta do sorriso. A professora falava, vocês gostam de estar aqui? Olha o Caio, ele tá rindo, aqui é um ensaio, mas ele tá rindo como se ele tivesse apresentação. Então você tem que dançar o tempo todo, viver o balé, a apresentação todos os dias. Então você tem que sorrir, tem que aproveitar, enfim, tem que mostrar que você está feliz. Então eu sempre tive essa predisposição para mostrar a felicidade. E então, assim, nesse processo de estar na ED, um dos professores me levou para um festival de dança, onde estavam dando bolsa na MC Ballet School, e eu não sabia. Eu não sabia. Eu fui para o festival, eu lembro que estava eu, meu irmão mais novo, Luiz Otávio, e a Ana Lívia, que eu acho que ela está aqui na live, eu vi uns comentários. Sim, sim. E foi ali também, perto da escola de dança, ali na Lapa. Esses dias que eu estava no Rio, eu comentei, gente, foi aqui que eu ganhei uma bolsa. E nesse festival, a gente não sabia, eu dancei, a gente estava esperando só a classificação, para ver se eu ia ganhar algum troféu, alguma premiação de primeiro, segundo ou terceiro lugar. E acabou que, no final, eles anunciaram o segundo lugar, que é, eu fiquei em segundo lugar sem primeiro, né? Ninguém ganhou o primeiro lugar, e eu ganhei uma bolsa de 100% para ir para um curso de férias em Miami. E aí, só que eu não tinha terminado os estudos ainda, mas a gente foi para o curso, a Tiana foi comigo, a gente foi para o curso de férias em Miami, e no segundo dia eu me machuquei, então eu não consegui fazer o curso completo, mas fiz a primeira e a última aula, e a primeira aula foi suficiente. Mais uma vez, veio essa questão do sorriso, de aproveitar cada oportunidade, de estar ali vivendo o balé, né, nesses processos. E quando eu lembro da primeira aula, a diretora entrou no meio da aula, que a aula do balé é composta por barra, centro, diagonal. E aí, na diagonal, ela entrou na sala. Já tinha passado a barra e o centro. E eu estava fazendo um passo de pirueta. E nesse passo, ela sentou bem na frente da diagonal. E eu fazendo a aula sorrindo, fazendo tudo sorrindo. E aí, eu fiz a última aula, assim, bem debilitada, porque eu machuquei a perna. Então, eu não conseguia mover muito bem. Eu podia ficar mexendo muito. E aí, no final, fiz a última aula também com um sorriso, agradecendo a Deus por estar ali dançando ainda. Porque machucar a perna também não é fácil. O bailarino faz tudo, usa o corpo para tudo. E consegui fazer essa última aula e no final eles anunciaram a bolsa para a escola. E aí a bolsa de 100% para a escola também, mas eu não tinha terminado o meu ensino médio, estava no 5 ano do ensino médio. E aí eu optei para não viajar, não ir, ficar um ano no Miami City Ballet. Voltei para Piraí, a gente continuou nesse processo de cura, né, para a perna ficar boa, para voltar a dançar. E nessa bolsa também eu ganhei bolsa pro próximo ano no curso de férias. E aí fui para esse curso de férias e ganhei a bolsa novamente pro ano. E aí eu fiquei um ano no Miami City Ballet School. E voltei para Piraí também de novo, depois desse um ano. E trabalhei com outras coisas que eu não tinha ganhado, não tive chance de audicionar, né, para fazer audição, para conseguir um trabalho, nem para outra escola. Ganhei bolsa para outras escolas, mas não tinha condições também, né, porque naquela época o dólar estava começando a subir muito. E aí voltei para Piraí e comecei a trabalhar na Carta Fabril como pedreiro. E... Peraí. Pausa aí. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A perseverança e o foco realmente é da personalidade. O Caio volta para o Brasil após um ano e vai trabalhar numa empresa que estava em construção, ele como assistente de pedreiro. Uhum. Então, assim, nós teríamos toda a probabilidade de desistir, não é? Sim. Só que aí a gente não desiste. Não. E aí a gente faz uma audição, eu tenho que falar isso porque é importante. Uma audição via videoconferência e você passa para o Atlantic City Ballet. Sim. E aí você vai como profissional
ganhando um salário. Uhum. Em dólar. Sim. Continua. E aí fui, depois desse período no Brasil, trabalhando, juntando dinheiro para voltar, né, para os Estados Unidos, eu encontrei essa oportunidade de conseguir fazer uma audição. E nessa audição a diretora falou: eu quero você está contratado e agora você vai correr atrás das suas outras coisas, que era visto, enfim. E acabei indo para aproveitar, passar um tempo em Nova Jersey. Então foi um processo bem difícil, porque era uma companhia que estava crescendo, então era um processo da companhia também, de não conseguir pagar muito bem, mas ela sempre ajudava de alguma forma, encontrava uns apartamentos que eram acessíveis para todos os bailarinos, então eu dia apartamento com outros bailarinos, eu tive apartamento com 2 italianos e um japonês, e uma temporada assim, muito baixos, porém de muitos aprendizados. Foi onde eu comecei a estar mesmo como profissional, como bailarino preto. Eu era o único preto da companhia, mas a diretora me colocou para dançar e foi onde eu dancei um dos balés que eu não sentia, né, antes de dançar, que era o meu balé favorito, mas tive a oportunidade de fazer Romeu e Julieta, e foi eu e a Helena, que era uma outra bailarina brasileira, e a gente ensaiou muito, a gente domingo, a gente trabalhava. E também a diretora queria montar e montar e montar. Acabou trabalhando no domingo, não recebendo nada extra, mas era tudo aquilo para a gente entregar. Então, Sim. Estão perguntando aqui, a Ana Brandão está perguntando, e eu acho também importante falar. uhum. Quando você chega nos Estados Unidos, você vai sozinho e você teve que aprender o inglês. Sim. Aí, quantos idiomas hoje você fala? Eu falo 3. Estou partindo para o 4, quero falar francês agora. Sim. E eu acho que o Atlantic City Ballet para você foi importante, Uhum. mas eu tenho um carinho muito especial pelo collage. Como é a formação desta companhia? São 20h43. Eu queria que você falasse um pouco, porque hoje no Brasil a gente está muito assim, a questão do preconceito hoje está se levantando uma bandeira e as pessoas estão se colocando mais, mostrando mais que elas podem. Uhum. E lá atrás você já fazia isso, né? A gente sempre levantou a bandeira. O collage, os bailarinos eram compostos por quantos bailarinos negros? Vamos lá. O colagem, antes de falar do colagem, né, esse momento foi muito importante, porque Nova Jersey é muito perto de Nova York. Então eu fiz muitas audições, passei para outras companhias também, mas o colagem foi a que mais me conectou e que mais me chamou a atenção. Na época que eu entrei, éramos 8 bailarinos pretos, todos pretos. E isso me trouxe muita identidade, me trouxe para a minha realidade, aonde eu nunca tinha visto isso, né? Estando numa escola muito grande, eu sempre fui minoria, então estar numa companhia onde todos os brasileiros eram pretos me trouxe muita realização e reconhecimento de quem eu era. O colagem entrou na minha vida no momento onde assim era tudo que eu precisava. Tudo que eu precisava. Como eu disse, em Atlantic City, eu era de 15 bailarinos, eu era o único bailarino preto. E do nada, fazendo uma audição, eu entrei numa companhia onde 8 bailarinos pretos. E o colagem atua nessa linha de não só os bailarinos, mas a companhia inteira, o estúdio, o prédio inteiro é majoritariamente pessoas. E o collage trouxe muita identidade, muita personalidade para a arte e para a vida. Foi no collage que eu me comecei a conhecer a cultura, conhecer os antepassados, da minha história.
a casa que conhece, ou já viu onde eu moro, a gente mora e é só família. Então, Colagem começou a ser minha família fora do Brasil. E me trouxe muitas realizações, tanto profissional, tanto pessoal e artisticamente. Eu cresci muito lá. Colagem não dança muito clássico, mas a Sim. gente ponto onde a gente tá dançando mais clássico, mas tudo que a gente dançou era relacionado a alguma história, alguma coisa, sabe? A gente dançou um balé, um dos balés mais importantes que eu dancei. A gente falava sobre um pouco sobre escravidão e traduzindo, o balé chamava Trilogia. A gente passava e um outro período onde nos Estados Unidos, em Maryland, teve um atentado e 4 crianças pretas morreram. Esse balé foi maravilhoso. Foi. E o último processo era a gente agora. E já em 2020, a gente lutando, na época que eu dancei, né? Era em 2020. A gente dançando e lutando e conquistando o que a gente não precisava conquistar, porque o mundo está aí desse tamanho, o mundo para todos, né? A gente não precisa conquistar nenhum espaço. Isso deveria ser, o balé deveria ser acesso para todas as Sim, pessoas. Mas com certeza. ideia aonde a gente vai continuar mostrando que a gente chegou onde a gente aonde a gente está, a gente quer conquistar ainda mais. Então, Sim. Colagem dessa forma trouxe alguma coisa que eu precisava e eu sou muito grato a eles. Eu até com eles essa última temporada. Que tudo que eu dei, tudo que as oportunidades que deram, eu aproveitei com todo o meu coração. Sim, e o legal é que o ano passado eu estive com a Ingrid Silva na Débora Coker, e aí a nossa conexão, a gente conversando, que eu fui fazer um curso com a Ingrid, e aí quando você faz parte da ONG Black Scene Ballet, correto? E nós conversamos sobre você. E aí ela me colocou, eu amo o Caio. Ele é um bailarino maravilhoso. O que a dança faz é isso. Ingrid Silva, uma bailarina mega, que foi a primeira bailarina negra a ter a sapatilha pintada com o tom da sua pele, né? E vocês entram e levantam essa bandeira. Eu acho que toda essa experiência para você, que foi um menino que saiu do interior para um mundo, é muito importante que a gente fale sobre isso, porque ainda tocando no mesmo ponto, o interior precisa abrir a cabeça, precisa oportunizar. Tem que se ter mais projetos sociais, tem que se ter oportunidades. Por quê? Você é a prova viva de que pode. E não é uma coisa distante quando a gente está no interior e fala, mas isso é uma bobagem. Não, não é. Não é. Então, essa live, para mim, tem um sabor assim. Hoje eu não estou mais no projeto, mas tem um sabor de vitória, porque quando você me mandava os links para assistir os balés, e eu pude assistir aquele balé de Luther King. Rice. Sim. Eu chorei o tempo inteiro e sempre era uma emoção e sempre é uma emoção te ver, porque sinal que o pouco que eu sei, a semente foi plantada e foi germinada e foi dado o pontapé. E não foi em vão. Não foi. Não foi. E eu costumo dizer para você, todas as vezes que a gente se fala, que hoje nós nos falamos mais do que quando eu estava no projeto. E eu tenho muito orgulho da pessoa que você se transformou, da pessoa que levantou a bandeira do balé no interior, que foi uma ascensão. Não é para qualquer um ir para a Oleneva, ir para a Débora Coker, ir
para Miami City School com tudo pago. Uhum. Ter um visto. E toda a nossa trajetória sempre foi galgada na verdade. E nós tínhamos sempre anjos, pessoas Sim. que compravam a sua ideia. E a gente nunca pode esquecer Maria Lúcia, que sempre foi a tua madrinha, Vânia. Então, assim, eu acho que você, Caio, é uma lição de vida. E eu deixo para você o final da live de estímulo para os bailarinos. Eu queria que você encerrasse essa live, que você falasse e você fosse até o final, porque eu acho que é muito importante as pessoas te ouvirem. Então, a gente já está desde o início falando um pouco, né, de como foi essa trajetória, e eu acho que, como eu disse, eu acho que essa palavra sempre me seguiu, perseverança. Eu acho que isso é muito importante para todo mundo, qualquer área, não só o balé, tá? Pode ser, ela falou, qualquer projeto social é fundamental para qualquer área do mundo, do Brasil, qualquer bairro, qualquer espaço. Então, se você tem um sonho de abrir, de liderar um projeto social, faça a sua parte também. Porque sempre vai ter uma criança precisando dessa oportunidade para poder estar crescendo ou se encontrando, né? Que é um assunto que a gente não fala muito, mas a gente vai para a escola, a gente chega no ensino médio, tá no primeiro, segundo, terceiro ano, a gente não sabe o que a gente quer fazer da vida. E a gente acaba indo para alguma profissão, entra naquela mesmice e não consegue entrar. E você nunca, porque você acha que não é tempo de fazer. Mas a gente tem várias histórias de pessoas com... eu li esses dias uma moça com 52 anos, terminou um supletivo, e ela é professora na mesma escola que ela fez o supletivo. Então, assim, tem muita gente que deixa o sonho abafado por conta do que alguém vai falar, por conta até falta de apoio da família. Infelizmente, essas coisas vão acontecer. Não significa que não aconteceu comigo. Graças a Deus, não foi com a minha mãe, né? Minha mãe sempre me apoiou. Meu avô, meus irmãos, a maioria da minha família. Mas a gente tem, sim, que comprar a ideia do outro, na ideia do outro. Como eu disse no início da live, eu não imaginava que tinha balé fora de Piraí. Eu já estava desde meus 8 anos, eu estava dançando aqui em Piraí e era essa loucura de toda vez no palco, o povo gritando, Caio, o tempo todo. Então, assim, foi de grande importância esse apoio de cada um, até os que não apoiaram, sabe? A gente pegou isso como combustível, falando que a gente vai mostrar para você que é possível. A gente vai mostrar para você que vai ter outras pessoas que vão vir depois, vão ter outros Caios, vão ter outras pessoas que vão alcançar. Assim como já teve outras pessoas de outras áreas, né, em Piraí, que alcançaram outros lugares. Já teve The Voice, tem gente que foi para Olimpíadas. Então, assim, tem que acreditar mais nas pessoas. Ainda mais quando a gente está nesses pequenos lugares, né, no interior. Quando a gente vai para um grande centro, a gente até se assusta um pouco de como esse acesso faz com que as outras pessoas que são de cidade grande, eles tenham a facilidade para entender que eles podem tudo. E a gente só por o fato de ser do interior, a gente acaba deixando as coisas um pouco de lado. Eu acho que a gente tem que se jogar mesmo, aproveitar cada oportunidade e aprender com cada desafio. Eu acho que é isso. Cada desafio que tem, aquele momento que a gente para refletir. Hoje mesmo eu estava escrevendo, né? No colégio, eu ganhei um livro, que é uma caderneta, e às vezes eu paro e eu fico escrevendo, e hoje eu escrevi sobre isso, sobre reflexão. Que é muito importante a gente parar um momento e refletir sobre a nossa vida, para a gente ver se a gente está estagnado, o que a gente pode usar, o que a gente sonha, né? Porque é importante nunca deixar de sonhar, né? A gente tem que estar sonhando o tempo todo, que o sonho é o que alimenta essa vontade de conquistar as coisas. E, como eu disse, sempre que você puder apoiar alguém, que você puder estar do lado de alguém, independente de não acredita 100%, se tiver 1% que você acredita nessa pessoa, ajude ela, fique do lado dela,
mesmo que você não ajude ela financeiramente, mas o apoio de você estar ali junto com aquela pessoa no momento que ela precisar, mesmo que ela não precise, é importante. A gente ter alguém que esteja ali para caminhar junto com a gente. É porque ninguém ninguém anda sozinho. Então, assim, da mesma forma que você apoiar essa pessoa, você pode ser a pessoa que está precisando no dia seguinte. E essa pessoa também vai te ajudar. Então, é uma troca, essa reciprocidade. Assim como eu disse, eu e a tia Ana, a gente já teve nossos momentos, nossos altos e baixos, de parar de falar, de brigar, de discutir. Eu puxar a sua orelha. Puxar a orelha e depois ter a humildade de sentar. Assim como a gente está aqui hoje, é no celular. Mas semana que vem, se Deus quiser, eu vou estar lá no estúdio dela, conhecendo o novo estúdio dela. Mas sempre foi essa troca, sabe? A Tia Ana, o 1% que ela achava que ela tinha para me dar, ela me dava. No dia que ela tinha 100%, ela me dava. Então, assim, se acreditar e você pegar na mão do outro e falar, olha, a gente está passando por isso, mas a gente vai continuar. A gente vai ter essa perseverança, essa vontade, esse querer. E ontem eu estava na casa de uma amiga aqui, ela é de Arrozal, inclusive ela pegava carona comigo para ir para o Rio, todo nesse processo. Então, tem muita gente que participou disso, que hoje me vendo, estando vendo minha carreira, eles falam que é inacreditável como você, daquela idade, você já tinha sua maturidade. E acho que eu trouxe, o balé me trouxe muito isso, né, a disciplina, e a tia Ana também, com todas as peças que a gente tinha que ter, que foram importantes, e é importante para a gente não desistir dos nossos sonhos. Então é muito importante a gente pegar na mão do outro e estar atento, porque mesmo que ela não chegue aonde ela sonha amanhã, um dia ela vai poder estar falando sobre isso e conquistar o que ela sonhava. Acho que o balé é uma carreira que é um pouco limitada para quem quer dançar, né? Se machucar, enfim. Mas tem além dos machucados, tem uma certa idade onde a gente não entrega o máximo e as companhias já não contratam. Mas tem um leque enorme para o balé. O balé é o que inicia, assim, eu acho. A maioria das pessoas que vão começar, eles já fizeram balé. Mas depois que você entra numa companhia ou não, você pode ser coreógrafo, você pode ser diretor de companhia, diretor de escola, assistente de coreógrafo. Então, é um mundo muito grande e que tem muito acesso a muitas pessoas por aí. Eu hoje estou em São Paulo por escolha, porque aqui é onde tem mais oportunidade, né, para trabalhos assim, freelance. E eu tava para frente. Ontem mesmo eu fui chamado para fazer um clipe, mas porque eu estava em aula, mas eu tenho que continuar no meu processo, meu corpo acostumar. Eu estava em aula e por conta de uma hora eu já consegui outro bailarino. Então, assim, se você também tem vontade de ir para os lugares e quiser entrar em contato comigo para ter acesso para alguma coisa, pode falar comigo, que da mesma forma que eu tive a Ana, hoje em dia também eu posso ser uma pessoa que está ajudando alguém a chegar em algum lugar, porque é assim que a gente trabalha, né? É uma escada, um ajudando ao outro. Uma corrente, é uma corrente. Uma corrente. Olha, vai acabar a live. A gente vai estar fazendo outros. Vocês querendo, por favor, sigam o Caio no Instagram, sigam o estúdio, porque o estúdio hoje está em Barra do Piraí, mas a gente vai estar sempre movimentando e falando de dança. Eu te amo. Também muito obrigada. E você é sempre essa alegria, é sempre esse impulsionamento. Muito obrigada. Obrigada a todas as pessoas que ficaram aqui assistindo a nossa live. Eu quero agradecer a Ana pelo convite, mandar um beijo para todo mundo que apareceu aqui, que está com a gente até agora. E é isso, nunca desista dos seus sonhos e sempre que vocês precisarem, vocês têm a gente. A gente está aqui nessa live compartilhando a nossa experiência, mas isso não significa que você pode mandar uma mensagem depois e a gente trocar uma ideia, tentar entender e continuar trazendo essa corrente cada dia mais para frente. É isso aí. E olha, vamos nos falando, porque é muito importante você passar a tua história para as pessoas. É uma história muito bonita. Sigam o Caio, vejam no YouTube, tem muita história. Ele fez muita matéria para a TV Rio Sul. Tem ele dançando no Collage, tem ele dançando em vários lugares. Sigam ele, dá uma olhada lá, se inspirem.
ele é uma inspiração. Te amo, meu bailarino. Ana. Tá bom? Muito obrigada. Também. Eu Muito obrigada. mando um beijo para as bailarinas aí. E eu vou ver se eu Sim, consigo. Que aí eu vou ter sim. um. Te recebo aqui com o maior carinho. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Um beijo grande. Beijo, beijo, beijo. Vai cair. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Uma boa noite, bom trabalho para todos. Beijo, beijo. Eu acho que não caiu ainda. Vamos lá. Deixa eu ver. Vai fechar.